E aí, torcedor alvinegro? Bem-vindo de volta ao Voz do Glorioso, o canal que pulsa com o coração da estrela solitária. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora mesmo. Ativa o sininho, deixa aquele like generoso e vem com a gente nessa jornada de emoção, drama e bastidores que só o Botafogo consegue proporcionar. Porque hoje, meu caro torcida, temos uma história que vai mexer com você do pé à cabeça. Olha só a situação que a gente vive nesse momento. O Botafogo está numa encruzilhada, sabe como é? A temporada não tem sido nada fácil, as expectativas são altíssimas, e a pressão no General Severiano é real demais. A torcida quer títulos, quer competições, quer aquele sentimento de glória que já vivemos tantas vezes. Mas a realidade? É mais complexa que parece. O elenco precisa de reforços, a estrutura financeira sempre foi um desafio, e o clube precisa se reinventar para voltar a ser aquela potência que todos nós conhecemos. A gente fala isso com paixão, porque sabemos que o Botafogo merece estar onde de fato pertence, no topo. Mas para chegar lá, é preciso de dinheiro, é preciso de investimento sério, é preciso de alguém que acredite no projeto tanto quanto a gente acredita todos os domingos quando a gente vai ao estádio. E é justamente aí que entra a polêmica, a esperança e aquele frio na espinha que só notícia grande consegue trazer. Nos últimos dias, o clima no Newton Santos mudou. Conversas nos corredores, olhares significativos, gente cochicho nos bastidores. Porque chegou uma proposta. Não qualquer proposta, mas uma daquelas que você ouve e já fica imaginando tudo o que pode mudar. Uma proposta que tem números tão grandes que você precisa contar nos dedos 2 vezes para acreditar. E sabe quem está por trás disso? Ninguém menos que Marinakis, sim, aquele Marinakis que todo torcedor conhece bem. A tensão cresce conforme você vai descobrindo os detalhes. Porque uma proposta bilionária não é brincadeira, é jogo de verdade, é coisa de gente grande que entende de dinheiro pesado. E o Botafogo? O Botafogo está naquele lugar onde qualquer movimento pode virar história. Onde qualquer decisão pode ser o ponto de virada entre voltar a sonhar em grande ou continuar nessa luta constante que a gente conhece. O torcedor alvinegro está ansioso, confuso, cheio de esperança e desconfiança ao mesmo tempo. Porque sabemos que dinheiro traz oportunidades, mas também traz responsabilidades enormes. Sabemos que investimento pesado significa pressão, significa expectativa lá em cima. E a pergunta que fica é: será que essa proposta é realmente o divisor de águas que o Botafogo precisa? Ou será mais um capítulo dessa novela que a gente conhece tão bem? Então fique ligado, porque a partir de agora, a gente entra no coração da história. A gente mergulha nessa proposta, nessa cifra absurda, nesse Marinakis que de repente quer colocar as mãos no nosso glorioso. Vem com a gente desvendar essa trama que pode mudar tudo que a gente conhece sobre o Botafogo nos próximos anos. Visualiza a cena, uma terça-feira normal no General Severiano, aquele estádio cheio de história, repleto de memórias de campanhas gloriosas. Mas aí, do nada, vem a bomba. Uma proposta que derruba a gente do sofá, que faz telefone tocar em escritório de executivo, que tira o sono de quem acompanha o clube de verdade. Marinakis, sim, aquele empresário que mexe com bilhões, que tem poder de mudar mercados, que quando fala, o mundo do futebol escuta, entra em cena com números que parecem saídos de ficção científica. A cifra? Bilionária mesmo. Estamos falando de investimento colossal, daquele que faz você pensar se está sonhando ou se realmente é verdade. Os bastidores explodem em especulação. Gente importante dentro do clube recebe a proposta com os olhos arregalados. Por que Marinakis não propõe coisas pequenas? Não é do tipo que chega com migalhas. Quando esse cara entra num jogo, ele entra para vencer, para dominar, para transformar. A proposta é estruturada, é séria, é coisa de quem entende de negócio pesado. Não é aquele tipo de promessa vaga que a gente ouve todo dia no mundo do futebol. É concreto, é números pretos no branco, é algo que faz até os mais desconfiados começarem a acreditar que talvez, só talvez, o Botafogo esteja finalmente prestes a acordar desse pesadelo financeiro que vem arrastando há tantos anos. Os rumores começam a circular.
Alguns dizem que Marinakis quer participação acionária, que quer voz ativa nas decisões. Outros sussurram que é apenas investimento em reforma estrutural, em infraestrutura, em algo mais discreto. A verdade? Ninguém sabe ao certo, porque os detalhes estão guardados a 7 chaves, protegidos como tesouro. E é justamente essa incerteza que alimenta a especulação, que faz o torcedor ficar acordado à noite pensando no que pode vir. Pensa bem, se Marinakis realmente entra pesado, qual seria o impacto? O Botafogo teria recursos para contratar jogadores de elite, para montar um elenco capaz de competir com os maiores do Brasil e até da América do Sul. Seria possível sonhar em grande novamente, era possível traçar planos ambiciosos, era possível dizer para aquele torcedor que sofre há anos, ei, talvez agora as coisas mudem de verdade. Mas aqui vem o drama, aqui vem a polêmica que todos estão sussurrando nos cantos. Porque nem tudo é ouro, tudo que reluz, sabe como é? Marinakis é um homem de negócio, não é filantropo. Se ele investe bilhões, é porque espera retorno bilionário. E retorno no futebol? Vem de títulos, de competições internacionais, de transformar o clube em máquina de ganhar. A pressão seria absurda, avassaladora mesmo. O torcedor alvinegro está dividido. Tem gente que diz, finalmente, Botafogo vai voltar a ser grande. Mas tem também aquele que pensa, espera aí, Marinakis vai querer controlar tudo, vai impor sua vontade, pode ser que a gente perca a identidade do clube. E tem razão, porque quando você convida bilhões para entrar, você também convida a pressão que vem junto. Os bastidores fervem de conversas. Executivos em teleconferência, advogados analisando contratos, gente importante do clube pesando os prós e contras dessa proposta que pode ser tudo ou nada para o Botafogo. E enquanto isso tudo acontece, a torcida fica aqui, acompanhando cada movimento, cada sussurro, cada migalha de informação que consegue coletar. Mas me diz uma coisa, você acredita que Marinakis realmente vai transformar o Botafogo em potência, ou acha que é mais um daqueles casos de investidor que chega com promessas gigantes e depois some quando a realidade bate na porta? Deixa sua resposta nos comentários, porque a gente quer saber o que você pensa sobre essa bomba bilionária que caiu no General Severiano. Contempla agora as consequências reais dessa proposta que sacode os alicerces do Botafogo. Porque quando você fala em investimento bilionário, você não está falando apenas de dinheiro caindo do céu. Está falando de reestruturação completa, de mudanças profundas, de transformação que vai afetar cada canto do clube, cada jogador, cada funcionário, cada torcedor que veste a camisa alvinegra. Primeiro, vamos falar do elenco. Porque se Marinakis entra com bilhões, a expectativa é de contratações pesadas, de trazer gente de qualidade internacional, de montar um time que assusta qualquer adversário. Mas isso significa o quê? Significa que jogadores que hoje estão aqui, que vestem essa camisa com honra, podem estar indo embora. Significa que aquele ídolo que você ama pode ser vendido para financiar os novos ricos que virão. É o jogo do futebol moderno, é cruel, é assim que funciona. Tem rumor no ar que Marinakis quer trazer nomes que fizeram sucesso em outros clubes dele, em outras partes do mundo. Gente com experiência internacional, jogadores que já provaram seu valor em competições grandes. Isso é bom? Claro que é. Mas também significa que a identidade do elenco muda, que a química que existe hoje pode ser quebrada, que é preciso começar do zero em muitos aspectos. E os que ficam? Os que ficam vão sentir a pressão em dobro. Porque se o Botafogo vai ter recursos infinitos, vai ter estrutura de clube grande, então a expectativa é que os resultados sejam proporcionais. Não existe mais espaço para campeonato mediano, para resultado ruim, para aquele jogo sem inspiração que a gente conhece tão bem. Tudo precisa ser excelência, tudo precisa ser título, tudo precisa ser vitória. Agora pensa na estrutura do clube. Com investimento bilionário, é possível reformar o Nilton Santos, é possível melhorar a base de treinamento, é possível contratar comissão técnica de elite. Mas isso também significa que as coisas que funcionam hoje podem ter que mudar. Tradições podem ser questionadas, rotinas podem ser alteradas, aquele jeito botafoguense de fazer as coisas pode dar lugar à metodologia mais corporativa, mais fria, mais focada em números.
O impacto financeiro é outro capítulo dessa história. Porque sim, bilhões chegam, mas bilhões também têm que ser gastos com sabedoria. Tem que haver planejamento, tem que haver estrutura de gastos, tem que haver retorno. Se o Marinakis investe tanto, ele vai querer ver resultado rápido. E resultado rápido no futebol? É complicado, é arriscado, é coisa que pode virar decepção em segundos. Os bastidores fervem com especulação sobre quem sai e quem fica. Tem jogador que já fez as malas mentalmente, achando que vai sair. Tem funcionário que está inseguro sobre seu futuro. Tem executivo que não sabe se vai continuar ou se vai dar lugar para a gente nova do Marinakis. É caos organizado, é tensão constante, é aquele clima onde ninguém sabe exatamente o que esperar. Mas tem um lado que não dá para ignorar, a esperança. Porque bilhões também significam que o Botafogo finalmente vai ter ferramentas para competir de verdade. Significa que aquele sonho que a torcida carrega há anos, aquele de voltar a ser potência, fica mais próximo. Significa que é possível sonhar em grande, que é possível traçar planos ambiciosos, que é possível dizer que o Glorioso está voltando para o lugar dele. Os números que circulam nos bastidores deixam até executivo de time grande de boca aberta. Estamos falando de investimento que pode transformar o Botafogo em máquina de competições, que pode trazer jogadores que fazem diferença, que pode colocar o clube na conversa com os maiores da América do Sul. É ouro puro para quem ama o alvinegro, é esperança concentrada em cifras e promessas. Em este momento que a gente vive, tudo está em suspenso, tudo está em jogo, tudo pode mudar em questão de horas. A proposta do Marinakis está na mesa, os números estão expostos, as conversas acontecem nos bastidores enquanto a gente aqui torcida fica acompanhando cada movimento, cada rumor, cada pista que consegue capturar sobre o futuro do nosso glorioso. O que ninguém sabe ao certo é se essa proposta vai realmente se concretizar ou se vai virar mais uma daquelas histórias que circula no mundo do futebol e depois some como fumaça. Porque tem gente que diz que Marinakis está falando sério, que os números são reais, que existe assinatura em contrato e tudo mais. Mas tem também quem sussurra que é tudo muito rápido, que as coisas não fecham bem, que tem algo estranho nessa história toda. A torcida está dividida entre esperança e desconfiança. De um lado, tem aquele torcedor que já está imaginando o Botafogo conquistando títulos, que já vê o elenco repleto de craques, que já sonha em grande e acredita que finalmente chegou a hora. Do outro lado, tem aquele que pensa, espera aí, será que é bom demais para ser verdade? Será que não vem encrenca junto com esse dinheiro todo? E é válida essa desconfiança, porque a história do futebol é repleta de exemplos de investimento massivo que não deu certo, de bilhões que foram jogados pela janela, de promessas que viraram decepção. Mas também tem exemplos de transformação total, de clube que estava na lama e virou potência porque teve investimento sério e planejamento correto. E qual dessas histórias será a do Botafogo? Ninguém sabe, ninguém consegue prever com certeza. Os bastidores continuam fervendo de especulação. Tem executivo falando que é questão de dias para fechamento. Tem outro dizendo que ainda há muito a discutir. Tem gente que acredita que Marinakis vai trazer mudanças positivas, e tem quem tenha medo que o clube perca sua essência, aquela coisa que faz o Botafogo ser Botafogo, aquela identidade que vem de décadas de história. Pensa bem na dimensão dessa história. Se Marinakis entra de verdade, se bilhões chegam mesmo, o Botafogo não vai ser mais aquele clube que conhecemos. Não digo isso de forma negativa, digo como constatação de realidade. O clube vai mudar de DNA, vai ter outra dinâmica, vai funcionar de forma diferente. Pode ser para melhor, absolutamente pode, mas vai ser diferente. E a torcida que ama o Botafogo desde sempre, aquela que sofre junto, que vibra junto, que sente cada jogo na pele. Essa torcida vai ter